Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme novo, filme levinho, ali, um filme jovem, linguagem fácil, que se chama Ainda Estou Aqui. Por quê? Porque ainda estamos aqui, né, gente? Vamos pegar mais alguns dados aí desse filme com o Damião. Ainda estou aqui, Tati. É um filme novo, lançamento 11 de fevereiro de 2022. Diretor Annie Penson. O filme tem a duração de 1 hora e 55 minutos. Se a gente pegar pela sinopse, você vai pegar assim, é uma adolescente que perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a jovem começa a achar que o rapaz está se comunicando com ela do além. Como assim? Parece Ghost, Tati, mas não é. O importante é que a gente ainda está aqui, né? Então, como nós ainda estamos aqui, espero que você também continue aí. A gente vai rodar nossa vinheta e a gente volta depois para falar mais. Agora sim, já que nós ainda estamos aqui, vamos falar um pouco sobre este filme. Parece Ghost, né? Mas não é. Na verdade, é uma história com uma pegada mais jovem, mas assim, logo no começo eles sofrem um acidente de carro ali e eles não conseguem entender muito o que aconteceu, né? E o menino não sobrevive. Só que tem aquela coisa de ter que lidar com essa dor, né? De ter que lidar com essa perda, né? Que no Espiritismo a gente não considera perda. Por quê? Porque ainda estou aqui, né? Porque as pessoas continuam sobrevivendo, não sobrevivendo mais com esse corpo de carne, mas em espírito. Então, nós não perdemos ninguém, né, como nós dizemos, né, essa pessoa continua, só que num outro plano, numa outra, com um outro aspecto, né, a gente não tem mais o material, né, a gente tem só a parte espiritual. E aí vem toda aquela dor, né, de uma adolescente que acaba de perder o ser amado e não aceita essa separação, ela não aceita isso. E essa não aceitação faz ela se apegar a coisas, se apegar a situações e faz com que ela sofra mais, né? Porque a partir do momento que a gente fica naquele luto o tempo inteiro, e lembrando aqui que é normal a gente ter um período de aceitação do luto, né? De ter um período de adaptação para essa nova realidade, né? Aquela pessoa que a gente fala todo dia, que a gente tem todo dia ali, de repente não tem mais. E o filme conta um pouquinho depois, né, do passado deles, de como eles se conheceram, de tudo que aconteceu e depois de como que ela está lidando com essa dor, né? E ela lida muito com isso sozinha. Né? Isso é uma coisa também interessante da gente falar, porque quando a gente está nessa fase do luto, é importante que a gente aceite ajuda, né? Peça ajuda, que tenha outras pessoas do nosso lado, porque é muito difícil, principalmente em determinadas ocasiões e para determinadas pessoas, essa questão desse desenlace, né? Principalmente para pessoas que não entendem que a vida continua do lado de lá, né, Damião? Sim, a vida continua e o filme, né, tem essa pegada. Ainda estou aqui, né? E a história pode ser vista ali como apenas um romance, né? As pessoas acabam assistindo ali uma versão teen, uma versão jovem de Ghost do outro lado da vida. Até contou um spoiler para você. Olha, o filme faz uma homenagem a Ghost. 1 hora e 16 minutos de filme. Olha, marquei, 1 hora e 16 minutos de filme. Ele está ali como um salva-vidas, né? E aí vai para ela que está ali na bomboniere do bomboniere da sala de cinema. Atrás dela, em 1 hora e 16 minutos,
tem um cartaz do filme Ghost. Ghost está presente, eles fazem essa homenagem ao Ghost e pode passar lá, 1 hora e 16 minutos tem essa homenagem a Ghost, né? Agora, o filme tem um caminho, né, mostrando de como aceitar, né? Como aceitar esse desafio da vida, né? Que é a perda de entes queridos, né? Que aquilo que a Tati comentou, não tem perda, né? E aí aquela história, né? Fazer as pazes com seus traumas, não ignorar a dor do luto, que é algo que acabou. Assim, ainda estou aqui, então aborda temas sensíveis, como ausência, aceitação, superação. E o filme consegue apresentar reflexões profundas através do luto, da perda, da espiritualidade. E é aquilo que a Tati comentou, o filme já começa, né, contando do acidente. Então você já sabe disso. Aí você fala, ainda estou aqui, consegue tocar em pontos, né, do que o luto e a paixão acaba se expandindo para como trabalhamos as memórias de quem amamos, ou até de que ponto, né, podemos nos permitir sofrer para curarmos, né? Olha quanto. Então, isso tudo que é interessante, né? Porque toda essa referência, quando a gente para e fala, nossa, vá para a luz, só faltou isso, né? Vá para a luz, só faltou isso. Então, porque parece muito Ghost, né? Mas essa é a grande sacada do filme, não é? Ele é diferente. Ele é diferente. Isso, porque se você assistir o filme inteirinho, você vai parar e falar, nossa, mas o Damião e a Tati falaram que não é Ghost. E não é. O que pega? Essa é a grande sacada. No Ghost, o que acontece? Ele desencarna, né? E fica aqui, tem aquelas coisas, ele tem coisas, né, entre aspas, para resolver. No filme Ainda Estou Aqui, ele volta, sim, ele volta. Mas é verdade, se a gente for pensar, né, Tati? Não deixaram nem ele ir embora, né? Porque ela tem coisas para resolver. Ela não deixa ele partir. Ela, Tati, a mocinha bonita ali do filme, a atriz principal, ela é obsessora, Tati. Exatamente. As pessoas acham que isso não acontece, né? E que o obsessor é sempre aquele desencarnado que está ali, né? Tem gente que até chama de encosto, né? Parece que até o espírito está encostado na outra pessoa para obsediar. Mas não é assim que acontece, né? Quer dizer, algumas vezes até é. Mas no filme, na história do filme, a pessoa que é obsessora, ou seja, que obsedia o outro, é a menina encarnada. Por quê? Porque ela chama o tempo inteiro, ela fica com o pensamento o tempo inteiro naquela pessoa. E a gente pode ver no Espiritismo, né, o quanto isso também prejudica o próximo. Então, a gente tem o prejuízo, né, dos dois lados. Se a gente tem um obsessor desencarnado, né, e que fica ali em cima da gente, e se o encarnado também fica ali em cima do espírito. Aí fala, mas como é isso? Ué, da mesma forma, né? Se um pode fazer, o outro também pode fazer. A diferença é que quando nós estamos encarnados, a gente não consegue ver o desencarnado, né? Mas o desencarnado consegue ver o encarnado, né? E aquela coisa, né? Às vezes a gente entende, né, que muitas vezes essa dor, essa aceitação é muito difícil pela pessoa que se foi. E que as mães, as pessoas, os amigos, né, os namorados e tal, ficam ali chamando a pessoa que se foi. E às vezes, Damião, fazem até pedidos para essas pessoas. Por favor, me ajuda em tal coisa. Eu tive amigas que me contaram várias coisas e uma delas falou assim, ai, não, porque às vezes eu peço ajuda para o meu pai. Aí eu falei, não pede mais, né? Porque a gente não sabe como ele tá, o que ele tá fazendo. Às vezes ele precisa trabalhar, tá fazendo, ou tá se cuidando, ou está numa outra tarefa, ou tem que estudar algumas coisas. Ele não tá preparado para vir aqui para te ajudar na tua prova, né? Ele não tá aqui preparado para te ajudar no que você precisa. E não é essa a missão dele, né? Então, a gente não pode ficar pedindo ajuda para o nosso parente, para o nosso amigo, para o nosso cônjuge, né?
porque isso faz com que a gente fique ligado, né? Imagina aquela criança que fica o tempo inteiro ali puxando a roupa da mãe. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a mãe fala, filho, eu preciso trabalhar, eu preciso tomar banho, eu preciso sair, eu preciso te deixar na escola. E a criança fica ali puxando a roupa, puxando a roupa. É isso. É a mesma coisa, né? Então, isso acontece de lá para cá e daqui para lá. Então, o que ela faz o tempo inteiro é ficar chamando, chamando, chamando esse menino. Então, a gente considera que ela é uma obsessora encarnada, porque ela não deixa ele ser livre, não deixa ele ir, como o Damião brincou, né, ir para a luz, né, vá para a luz, Caroline, né, não deixa ele ir para a luz, né, não deixa ele ir para um outro plano, receber auxílio ou conseguir as explicações que ele precisa no plano espiritual para entender a situação dele, o que, que ele tem que fazer a partir daquele momento. Então, ele não tem essa oportunidade, porque ela não deixa. Né? E como ele também, me parece, que também não tinha esse conhecimento, né, espiritual e tudo mais, ele fica ali. E ele fica ali por ela, porque ela fica o tempo inteiro chamando. E ela acha que tudo é um sinal, que tudo é uma comunicação. E a gente conhece pessoas que às vezes passam por isso, talvez nós mesmos, né? Mas a gente conhece pessoas que passam tantas vezes por situações, né, dessa questão da aceitação, do luto e tudo mais, e que sofrem dessa forma e que aí ficam com esse apego, e esse apego é tão ruim, né, Damião? Nossa, demais, porque quando a gente fala em apego, é hábito, né? Virou um hábito, né? Falar em apego, as pessoas pensam, ah, já sei, é apego à casa, é o apego ao carro, é o apego à fazenda, mas o filme mostra que temos apego às pessoas. Gente, é um exercício diário esse desapego de coisas e também das pessoas, amando e libertando a cada dia. E aí é uma lição, às vezes, até muito simples ou muito difícil, né, Tati? Que às vezes até nos pronomes, né? Minha família, olha, minha amada, meu filho, com tanta ênfase, né, para os nossos familiares. E é interessante, né? O nosso filho não é nosso, no sentido de que possuímos, o nosso companheiro não é nosso, o nosso amigo, não é? O meu amigo, a minha amiga, não é nosso, né? Não é nossa propriedade, né, Tati? O amor verdadeiro, ele liberta, ele deixa espaço para que o próximo cresça, se desenvolva, alce voos, né, que por vezes ali planarão sobre planícies distantes das nossas. Agora, é lindo aquilo que a gente, a Tati comenta muito aqui no canal, né? Quando a gente tem amigos ali ombreando com a gente, né? Nesses dias de transformação da humanidade, para que juntos sejamos mais fortes, né? Então é isso, né? A gente vai junto, mas não agora é um grande exercício esse, né, Tati? Desse desapego e ali começa até com as palavras, né? Porque quantas vezes, né? Minha amiga Tati, minha. Ah, gente, a gente tem que mudar, mudando. Parece que é um grande exercício, mas começa com a mudança das palavras, né, Tati? Como assim não é meu amigo? Gente, aí já começou a mudar aqui a coisa, né? Como assim não é meu amigo, gente? Vocês são meus amigos, sim, né? Como assim não é minha mãe, meu pai, meu filho, meu irmão? Tudo meu, tudo meu. Pronome possessivo, né? Já fala da posse, né? É meu, é seu, é teu. É meu, né, gente? Meu é também. Mas é do mundo, né? Nós somos espíritos individuais. Aquela coisa de, ai, nós nos completamos, não existe. O espírito é uno, ele é inteiro, né? Então a gente não precisa de outra pessoa para nos completar. Isso é uma metáfora ruim,
mas é uma metáfora, usada ali errado, mas é uma metáfora. Então, a gente não precisa da metade da laranja porque a gente é uma laranja inteira. Ha, você é uma laranja inteira, tá? Então, a gente não precisa. Aquela pessoa que sempre acha que ela precisa dessa metade da laranja, que ela precisa dessa metade de estar completo, só estarei completo se estiver com alguém e tudo mais, isso não existe. O nosso espírito, ele é completo. E quando nós estamos nessa fase da adolescência, né, da juventude, como tem no filme, isso ainda é mais forte, né? Porque as pessoas, ai, todo mundo está com alguém, eu não tô, né? Eu gosto e estou sofrendo. E daí esse apego é mais evidente. Por quê? Porque a gente falou de apego com perdas e tudo mais, mas a gente tem os apegos aqui, né? E eu não estou falando da casa, dos objetos, do que a gente tem material. Eu estou falando das pessoas materiais. Quantas vezes a gente escuta aquelas histórias de pessoas que mataram o outro por ciúme, né? Eu matei porque ela é minha mulher. Eu matei porque é o meu filho. Né? Eu matei porque não pode ser de mais ninguém. O que é ser de alguém? Então, quer dizer que nós possuímos o outro? Quer dizer que nós tomamos conta do ser do outro? Isso não pode, porque nós temos que viver a nossa individualidade. Nós precisamos evoluir e nós evoluímos de dentro para fora. A gente depende do outro para evoluir em alguns aspectos, porque as nossas provas estão em aprender a lidar com o outro, aprender a conviver com o outro e assim evoluir, auxiliando o outro também a evoluir. Então, esse é o grande aprendizado daqui. Nós convivermos e nós aprendermos um com o outro, sendo pai, sendo filho, sendo irmão, sendo tio, sendo avô, sendo amigo, sendo vizinho, sendo inimigo, sendo pessoas que nós não conhecemos, mas que nós temos que tratar bem, sendo pessoas que têm que conviver com a gente num ambiente hostil, às vezes de trabalho, num ambiente amigável, a gente precisa aprender a conviver e aprender a tratar as pessoas bem, independente do ambiente, independente de onde nós estivermos, do que nós estivermos fazendo, e querer o bem do próximo. Olha só, a nossa evolução só chega porque a nossa evolução moral, né, a nossa moral mudou. Lembra sempre, né? Evolução moral primeiro, depois intelectual. Então, o que é a evolução moral? É nós aprendermos a lidar conosco e com o próximo. E fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco. Então, aí está o grande ensinamento. Então, quando a gente pega um adolescente que ainda está descobrindo o mundo, que ainda está descobrindo tantas coisas da vida, descobrindo o relacionamento, que passa por essa fase do luto, esta pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de uma ajuda profissional, de uma ajuda espiritual, precisa, né, de uma ajuda para conseguir superar, aceitar e não fazer o que essa menina fez no filme. Claro que eu gostaria muito de contar o final do filme, mas não vou contar, porque aqui quem dá spoiler é o Damião, e não eu. Ha! Mentira, às vezes será eu, agora eu tô passando tudo pro Damião. Porque é verdade, das últimas vezes, quem contou finais e tudo mais, não fui eu. Já tô deixando vocês aí bem, ó, olho no lance, né? Então,
para que vocês vejam, né, o que a gente precisa aprender e o quanto é importante a gente estar junto dessas pessoas, desses principalmente pessoas mais jovens, adolescentes que ainda estão começando a se formar, a entender algumas coisas da vida e passam por esse trauma, né, Daniel? E quanto esses desafios são os traumas e desafios, né, que as pessoas passam. Mas eu faço um convite a você que está aí nos acompanhando na sessão de Toque Espiritual. A gente está falando do filme Ainda Estou Aqui. Vale a pena, confira, você vai assistir e vai perceber isso. Aí você vai parar o final do filme e falar: ah, a sessão pipoca me trouxe esse lado dessa obsessão ali da menina de ficar chamando ele o tempo todo. Uma outra reflexão que eu convido você, a Tatiana aqui, né? A Tati, a gente vai sempre buscando essa referência na própria Tati. 5 anos atrás, ela escreveu um texto, está lá disponível no blog dela, que é lindo demais e que tem tudo a ver com o filme Ainda Estou Aqui. O texto chama-se Dizer Eu Te Amo. Por que não? E aí, só um pedacinho, só para que você possa. Fica o convite, a tua leitura está lá no blog da Tatiana, né? Você já disse eu te amo para alguém? Você consegue dizer essas palavras com facilidade? Por que as pessoas temem tanto essa frase? Por que é tão difícil para algumas pessoas dizer essas 3 palavras? Leia o que eu escrevi sobre isso no blog. Está lá. Leia o que a Tati escreveu, que tem tudo a ver com Ainda Estou Aqui, hein, Tati? Olha só, olha onde o Daniel chegou no meu blog. Tem tudo a ver com o filme, é verdade, eu não tinha lembrado desse texto. Tem tudo a ver com o filme. Uma coisa que eu lembrei aqui de comentar também, a gente falou de obsessor encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, mas a gente não falou também que existe o caso de obsessor encarnado para encarnado. Vocês já viram esse tipo de coisa, esse tipo de situação? Tem pessoas que ficam obcecadas pela outra, né? Então, chegam a persegui-las, chegam a escrafunchar a vida da pessoa em todos os lugares, chegam a deixar de viver para viver a vida do outro. Então, tudo para elas é a outra pessoa, o assunto delas é o outro. E isso é uma obsessão. Então, também existem obsessores encarnados, né? De encarnado para encarnado. Também existe isso. Você fala, nossa, Tati, pelo amor de Deus, onde você chegou? É verdade, né? E quantas vezes a gente conhece pessoas assim, a gente fala, nossa, que medo de fulano, né? Porque fulano tá atrás da ciclana, ou a ciclana tá atrás do ciclano ali, e, né, não tira isso da cabeça. E isso, gente, faz mal para essa pessoa que é obsessor, mas também faz mal para o obsediado. Que imagina você ser perseguido, tudo, a pessoa tá ali te cercando, né? Onde você vai, encontra a pessoa, que não é por acaso, porque a pessoa está obcecada e está ali fazendo de tudo para estar junto. Então, também que a gente olhe para esse tipo de acontecimento. E chegando ali no que o Damião falou, né? Do Eu Te Amo, que tem tudo a ver com o filme. Eu escrevi sobre isso, sim, e sempre vou falar isso, né? E se vocês me conhecem, vocês vão saber, né? Tudo eu falo, eu te amo, não sei o quê. Eu ligo para os meus amigos, eu sempre falo no final, falo, te amo, né? Para os meus amigos, para os meus familiares, né? Então, assim, sempre eu acho que a gente tem que demonstrar o que a gente sente pelas pessoas. É claro que a gente tem que ter cuidado com isso, porque algumas pessoas entendem mal, porque algumas pessoas interpretam mal esse tipo de coisa, né? Eu tive amigos que no começo ficaram meio assim, tipo, ai, Tati, não era isso. Gente, não, pera, não foi isso que eu quis dizer, né? Calma, fica calmo, né? E daí, claro, porque a gente tem que tomar cuidado como a gente fala, e porque a gente não sabe como a outra pessoa vai interpretar, né? Então, mas a gente precisa demonstrar. Talvez falar eu te amo para algumas pessoas seja difícil, mas demonstre o amor que você tem pelas pessoas enquanto nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui encarnados e que a gente pode demonstrar isso de alguma forma. Às vezes um eu te amo para alguém
é simplesmente estar junto, é simplesmente demonstrar um carinho, é simplesmente falar, eu te apoio, eu vou estar aqui quando você precisar. Isso não precisa falar um eu te amo. Então, que a gente consiga fazer isso enquanto nós estamos aqui encarnados. Porque depois que as pessoas desencarnam, a gente fica com aquele peso na consciência. Ah, eu nem falei que amava fulano. Ai, nem deu tempo de eu demonstrar o que que eu gostava. A pessoa nem sabe o tanto que eu gostava dela. Então, que a gente aproveite o tempo de encarnados para entender essa linguagem e para conseguir passar o quanto é importante a gente demonstrar o carinho um com o outro, né, Damião? Sim, aquilo, olha, na verdade é aquilo que a Tati coloca muito aqui no canal, e eu ainda estou aqui, fala isso, né? Mostra isso, né? É de você colocar em prática, né? Adianta ficar, eu sei, aí então o outro sabe, o outro tem a obrigação de saber. Colocar em prática, né? Exercitar isso. Aquilo, e eu ainda estou aqui, o filme Ainda Estou Aqui nos mostra muito disso, né? É de você colocar em prática, gente. Não adianta ficar só, eu sei, o outro sabe também. Às vezes não sabe, né? E às vezes é aquela coisa de parar e de ouvir. Por isso eu te convido para ler também. Aproveite. É bem aquelas coisas, né? Se assistir, se ainda não viu, assista Ainda Estou Aqui. É muito legal. Aproveita na sequência, lê. E aí você fala, como é que eu pego o blog? Ali no próprio canal do YouTube, né? Você que está assistindo pelo YouTube, ali já tem o link, aproveita, se inscreva no canal, compartilhe o canal, e ali no próprio YouTube ali já tem ali o caminho para você clicar ali e já vai para o blog da Tatiana. Ali você já entra ali no blog e você vai. Aí você tem que caminhar um pouquinho no blog lá, né? Porque é um dos textos de 5 anos atrás, mas vale muito a pena a sua leitura, porque é disso, né? Eu Ainda Estou Aqui, fala exatamente disso. Sem a gente contar muito spoiler, mas é a grande pegada, porque se você começa a assistir e termina o filme, você fala, é um gosto. Se alguém falar para você, é um gosto. Não é. A gente pegou justamente essa outra pegada de você perceber. Não é ele que tem coisas para resolver, é ela que tem coisas para resolver. E aí a gente para também, né, Tati, para pensar como é interessante você parar e pensar. Você fica pensando e trazendo a pessoa para cá. Aí a pessoa vem, e pô, como é que ela faz para voltar, né, gente? Se é que volta, né, gente? Aí fica aqui e não sabe como ir embora, né, Tati? Damião, daí a pessoa tem que pedir ajuda ainda. Mas, gente, vocês estão aqui, ó, dá o seu like. Como o Damião falou, tem o blog tatianabenites.com.br, só entra lá, faz uma busca, escreve lá na busca, Eu Te Amo, vai aparecer o texto e tá tudo certo. Gente, deixa seu like, segue a gente, sexta-feira tem mais. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.